Você sabia que a Allianz Trade conta com uma cobertura adicional ao seguro de crédito? E que ela serve para segurados que tiveram limite parcialmente aceito ou mesmo recusado pela seguradora? Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Amanda Bruno, Head de Marketing e Comunicação da Allianz Trade no Brasil. E hoje vamos falar sobre um tema essencial para empresas que buscam crescer com segurança em um cenário de instabilidade econômica e um aumento de inadimplência: as soluções complementares CAP e CAP Plus. Esses produtos foram desenvolvidos para ampliar a proteção das companhias, permitindo transformar riscos em oportunidades de negócio, algo que pode fazer toda a diferença para os nossos parceiros, clientes e corretores. E para explicar melhor como o CAP e o CAP Plus funcionam, na prática, seus diferenciais e os benefícios que podem trazer, vamos receber aqui hoje Luciano Mendonça, diretor comercial da Allianz Trade no Brasil. Luciano, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Obrigado, Amanda. Obrigado pelo convite. Eu acho que é muito importante, fico muito feliz de estar aqui com a oportunidade de esclarecer um pouco mais, trazer mais informação a respeito do CAP Plus. Luciano, então, eu estava lendo aqui sobre o produto essa semana e eu fiquei curiosa, como é que surgiu essa ideia desse produto? Explica um pouco mais pra gente. CAP e CAP Plus, Amanda, não são produtos. Na verdade, são extensões de cobertura para limites adicionais em apólices já existentes de clientes Allianz Trade. CAP e CAP Plus, na verdade, surgiu a partir da demanda de nossos segurados que acreditam nas análises da Allianz, mas momentaneamente precisam de algum aumento de exposição. Para que a gente possa atender os nossos clientes, a gente pensou numa solução chamada CAP e CAP Plus, que é uma solução comercial à demanda que o mercado trouxe a nós. Então, para quem não tem muita familiaridade com o produto, qual a diferença entre ele e o seguro de crédito? A gente está falando da mesma coisa, correto? Explica um pouco melhor. Sim, CAP e CAP Plus são coberturas de seguro de crédito, adicionais àquelas que foram dadas na apólice principal. CAP é uma cobertura adicional que pode ser dada a cada comprador onde a decisão inicial da Allianz Trade foi parcial. Nesse sentido, a gente pode dobrar o valor que foi concedido inicialmente, mediante um pequeno acréscimo de prêmio, e que pode ser temporário, atendendo a uma sazonalidade específica, a um pedido específico daquele comprador para o segurado, e dessa forma o segurado pode vender com mais proteção. O CAP Plus, ele é uma cobertura adicional para uma resposta negativa de limite de crédito da Allianz Trade. Nesse caso, uma resposta técnica da Allianz Trade pode ter sido causada por eu já estou tomado nesse nome, nesse comprador, ou os dados daquela empresa significa dizer que não suportam nenhuma extensão de cobertura de crédito. Então, para essas situações, momentaneamente, se o segurado assim desejar, a gente pode estender alguma exposição de limite de crédito. Passando um pouco para a cobertura e o funcionamento dessa solução, quais tipos de riscos são cobertos pelo CAP e CAP Plus? Ele funciona exatamente como uma pólice normal. São dois eventos de cobertura: para a insolvência do comprador ou para a mora prolongada das dívidas do comprador para com você segurado. Então, não existe diferença em relação a esse item. Um outro ponto de atenção é que as coberturas de delayed effect que nós temos nas nossas apólices também se aplicam ao CAP e CAP Plus. A contratação, como é que ela é feita? Ela é feita através do gerente de conta? É muito complexo esse processo? Como é que funciona? Não é nada complexo, é super fácil. O corretor de seguros que cuida da apólice Allianz Trade, ele sabe muito bem como é o portfólio de clientes dos segurados, dos compradores do segurado. Dessa forma, ele pode olhar esse portfólio junto com a Account Manager da Allianz Trade e identificar os casos onde existem decisões parciais e poderiam ser feitas extensões de cobertura com o CAP, onde pode ser estendido cobertura do CAP Plus. Como essas coberturas são feitas para atendimento sazonal de um pico de venda do segurado para o comprador, o segurado pode contratar essa cobertura apenas por um período de tempo. E esse período de tempo vai ser cobrado um prêmio adicional. Esse prêmio adicional só é cobrado pelo período em que a cobertura fica ativa, e o segurado pode derrubá-la a qualquer instante. Perfeito. Pelo que eu entendi, existe um limite máximo, né, de cobertura por risco do comprador. É isso mesmo? Como que é esse limite? Ele é definido? A cobertura do CAP, ela funciona de acordo com o Allianz Trade Grade do comprador. Quanto melhor o grade,
maior é a cobertura de cap, que a gente pode estender àquele comprador. No Cap Plus, existe um valor também a ser dado para aquele comprador, que varia conforme também o grade daquele comprador. Então, é muito fácil de verificar qual é o máximo de cobertura que a gente pode dar de acordo com o grade dos compradores. Para a gente tornar mais tangível aqui para a nossa audiência, você pode compartilhar exemplos, mesmo que seja um exemplo hipotético aqui, de como que o Cap e o Cap Plus pode ser usado na prática? Tá, vou te falar de um exemplo hipotético, mas que, na verdade, a gente vê acontecendo todos os dias. Vamos pensar num segurado que pediu um limite de crédito para o seu comprador de R$1 milhão. Esse segurado tem margem de 10% nas vendas que ele faz. Tá? Só que a decisão da Allianz Trade foi de R$600 mil. Tecnicamente falando, aquela empresa não vale mais do que R$600 mil para cobertura de seguro de crédito. Né? Existe um gap de cobertura, portanto, de R$400 mil. Comprando o cap para esse comprador, o nosso segurado vai pagar 0,5% sobre o valor de R$400 mil por mês. Então, se você pensar que o segurado tem ali um pico de venda, onde ele não pode deixar de vender R$400 mil para aquele comprador, por 0,5% ao mês, apenas, ele pode comprar os R$400 mil. E lembra que eu falei aqui no começo desse exemplo? A margem do nosso segurado, no exemplo, é de 10% da venda. Então, 10% da venda de margem paga com folga 0,5% ao mês, que vai ser usado para alavancar as vendas para aquele próprio segurado. Então, cap, nesse sentido, vale muito a pena para o nosso segurado, para uma cobertura que é sazonal, que é temporária, que é para atender uma necessidade específica, que pode ser ativada e desativada de acordo com a vontade do segurado. Imagino que essa solução sirva muito para manter, né, o relacionamento com empresas em situação financeira mais delicada, digamos assim. Como que o Cap e o Cap Plus pode ajudar essas empresas especificamente? Então, no caso do Cap, como o Cap ele é focado mais para decisões de crédito parciais, não quer dizer que a empresa, o comprador, onde existe a decisão parcial, seja completamente ruim. Só quer dizer que, para aquele limite que está sendo solicitado, a capacidade financeira daquele comprador não consegue chegar ao valor solicitado. Então, a empresa não é de todo ruim. E, para isso, o CAP vem estender limite de crédito, ainda que de maneira temporária, mediante um valor irrisório, que é 0,5% ao mês, lembrando que a Selic está em 15% ao mês, ao ano, e que serve para atender aquela demanda específica que o nosso segurado tem de venda para aquele comprador. Agora, o Cap Plus ele é um pouco mais sério, porque o Cap Plus ele é focado para empresas onde a decisão de limite de crédito da Allianz Trade foi de 0. A Allianz Trade não entende que aquele comprador mereça qualquer valor de limite de crédito para ser dado. Isso pode acontecer por várias razões. Tá? O Cap Plus ele é indicado para as decisões 0 com grades de 1 até 7. Então, pode ter havido naquele comprador já uma tomada de risco pela Allianz Trade no mercado de outros segurados. E o nosso segurado agora está chegando, por último, para pedir exposição de crédito sobre aquele comprador. Então, o apetite da Allianz para aquele nome pode já estar totalmente tomado. E se ele estiver dentro dos critérios de elegibilidade, estar entre grades de 1 a 7 é um deles. Se ele for um grade 7, ele precisa de uma exposição adicional, onde o limite dado foi 0, o Cap Plus serve muito bem para essa situação. Muito bom. E aí acho que todo mundo quer saber aqui, é muito caro? Não, já antecipei na resposta anterior que o Cap é 0,5% ao mês. E o Cap Plus é 0,75% ao mês. Eu quero lembrar a todo mundo aqui que a Selic hoje é de 15% ao ano. Todo mundo sabe que a venda de recebíveis no mercado, a taxa de desconto para essa seção de recebíveis, ela oscila entre 2% e 2,5%, pelo menos. Então, quando a gente fala de 0,5% ao mês para uma cobertura adicional de limite de crédito, quando a gente fala de 0,75% para uma venda que não ia acontecer porque não tinha limite de crédito, a gente está viabilizando negócios que iam ficar na prateleira. Então, Cap Plus, comparado com os custos de qualquer cobertura contra risco no mercado, são os produtos mais baratos que você pode contratar.
Luciano, uma pergunta que pode surgir bastante dos nossos corretores e dos segurados é: por que a seguradora não me deu essa aprovação no primeiro momento que eu fiz a solicitação e agora está me apresentando essa solução com uma precificação diferente? Essa é uma questão que pode surgir realmente vinda dos corretores ou vinda dos segurados. Mas as decisões de crédito da Allianz Trade, elas são eminentemente técnicas, baseada em informações concretas que nós temos a respeito dos compradores. E como decisões eminentemente técnicas, com dados concretos sobre esses compradores, a gente tem que dar uma resposta técnica. Por isso, é a resposta que foi dada. Mas, comercialmente falando, a gente achou uma solução trazida pelos próprios segurados. Escuta, eu preciso vender adicionalmente para o meu comprador e eu preciso que haja cobertura de seguro de crédito. Gostaríamos que a seguradora nos desse a possibilidade de entregar mais mercadoria coberta pelo seguro, ainda que fosse de maneira temporária. E conversando com os nossos segurados, a gente chegou à conclusão que essa solução poderia atendê-los. E essa é uma solução que já foi lançada na Europa e que está significando bastante prêmio, bastante exposição de crédito adicional, que tem principalmente vendas que são sazonais, querem aproveitar uma oportunidade de venda que aparece ali na frente dele, não quer abrir portas para a concorrência e quer fazer a venda totalmente segurada pela Allianz. Ótimo. Então, em resumo aqui, quais são os principais benefícios financeiros para a empresa ao optar pelo Cap Plus? Bom, primeira coisa, como eu falei agora nessa resposta anterior, é a cobertura de seguro de crédito para todo o valor da venda. Cap Plus possibilitam essa extensão de cobertura. A segunda vantagem é que o segurado pode aproveitar picos de venda que ele tenha para os seus compradores ao longo do ano. Vamos pensar que um segurado vende brinquedos. Existe uma sazonalidade clara do setor de brinquedos que fica ali próximo do Dia das Crianças. Vou pensar em outro setor aqui, material escolar. Também existe sazonalidade muito grande. Então, o nosso segurado pode, com o Cap Plus, pedir mais cobertura de seguro de crédito para compradores onde haja decisões parciais ou decisões negativas. Nenhuma exposição de crédito foi concedida. Ele pode pedir que Cap Plus seja colocado ali para uma venda esporádica. E essa venda esporádica vai manter aquele cliente ativo na carteira dele. Luciano, e sobre o processo de contratação, é muito demorado e burocrático esse processo? De maneira nenhuma. Cap Plus são extensões de cobertura de crédito que já estão decididas. Comercialmente, todo segurado pode tê-la. O corretor de seguros tem que procurar seu gerente de contas para que a gente possa verificar a carteira de compradores do segurado e verificar a elegibilidade desses compradores. O tempo para que isso apareça no sistema EOLIS da Allianz Trade é o tempo da emissão do endosso da apólice. Isso é muito rápido. Eu diria que em 1, 2 dias essa cobertura já pode estar válida no sistema. Luciano, e qual que é o recado final que a gente pode deixar aqui para a nossa audiência, principalmente para os nossos corretores, parceiros? Para os corretores de seguro de crédito, Cap Plus são soluções comerciais que vêm em resposta a uma demanda que o próprio mercado tem trazido para a Allianz Trade. A gente espera que com essa solução a gente possa estender comercialmente cobertura de risco de crédito para os nossos segurados de maneira temporária, na medida em que eles quiserem, que eles tiverem a necessidade. A gente espera que com essa solução os nossos segurados possam vender de maneira segura a um custo de cobertura muito baixo em relação a qualquer outra cobertura de risco no mercado. Para Cap Plus, algumas condições se aplicam. Por exemplo, Cap Plus pode estender cobertura de limite de crédito para grades de 1 até 7 apenas. Funciona para o mercado doméstico e mercado de exportação. Funciona para segurados Allianz Trade. O mercado não consegue comprar uma cobertura Cap Plus. Tem que haver uma apólice emitida. Como funciona para o mercado de exportação também, alguns países não estão cobertos, especialmente países sancionados, como, por exemplo, Irã. E demais condições de elegibilidade podem ser verificadas junto com a gerente de conta que atende o seu segurado junto com você, corretor de seguro. Muito obrigada, Luciano. E assim chegamos ao fim do nosso bate-papo.
Espero que essa conversa tenha ajudado você, corretor de seguros, a entender melhor como o CAP e o CAP Plus podem ser aliados estratégicos para transformar riscos em oportunidades de crescimento. Quero agradecer o Luciano pela presença e pelos insights valiosos e também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser saber mais sobre o CAP Plus, fale com a Allianz Trade. Você pode nos acompanhar ainda pelo site allianztrade.com.br ou pelos nossos perfis no LinkedIn e no YouTube. Vamos juntos, até o próximo encontro.